Salve, salve galera! Aqui é Yannick Maissato e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que seria o treino Fartlek. Bom galera, o Fartlek, que é uma palavra de origem da Suíça, pode ser traduzido para o português como forte ou fraco, forte leg, que o pessoal às vezes tem costume de chamar, ou até mesmo um treino de velocidade alternado. E o que seria esse fartlek? O fartlek, ele se baseia em você alternar a sua velocidade entre uma velocidade mais rápida e uma velocidade um pouco mais baixa. E como eu vou saber qual seria o meu pace forte e o meu pace fraco, né? Que seria um ritmo um pouco mais forte e um ritmo um pouco mais fraco. Vou dar um exemplo aqui de uma forma para ficar mais didático para vocês e para ver se vocês conseguem entender melhor. Pense numa corrida de 10 quilômetros. Você conclui essa corrida de 10 quilômetros em 50 minutos, certo? 50 minutos. Isso é um tempo confortável para você. Claro que tem a individualidade de cada um, então eu só estou dando um exemplo. Você terminou esses 10 quilômetros em 50 minutos e é um ritmo que você faz confortável, beleza? Você fazendo esse ritmo confortável, você encontra um pace de 5. Você roda 1 quilômetro em 5 minutos. Dessa forma, um pace mais forte seria para você jogar, por exemplo, um 4,30, um 4,40 e um pace um pouco mais de boa, um pouco mais leve, moderado, seria em torno de 5,15, 5,20. Deu para entender essa relação? Dessa forma, dentro do fartlek, você vai alternando dentro de um pace forte e um pace fraco, que seria o exemplo anterior, 4,40, 4,30, e um pace mais de boa, que seria o 5,15, 5,20, e você fica variando dentro do treino esses dois ritmos. Por isso que o fartlek pode ser traduzido para forte e fraco. E não se esqueçam, galera, o meu forte ou o forte do seu amigo, o seu forte é totalmente diferente de cada um. Cada um tem sua individualidade. Por isso é interessante e muito importante que, se você está querendo evoluir nos seus treinos de corrida, você tenha um profissional de educação física para te acompanhar, pois ele vai conseguir te auxiliar nesses treinos que vão te trazer uma variedade dentro do seu treino e vai melhorar o seu desempenho. Mas se você está começando, galera, não se preocupe muito com essas variações de treino. Apenas comece e treine, que isso já vai ter uma grande evolução nos seus treinos. O treino, claro que você pode sim fazer o fartlek se você já vê esse vídeo e se interessar por ele. Mas não se preocupe, não fique muito bitolado com isso no começo. As variações você vai aprendendo com o tempo e você vai ver que quando você estiver estagnado ou sentindo que seus treinos não estão indo mais para frente, essas variáveis de treino podem ser bem importantes para a sua evolução. Se você ficou até aqui, continua no vídeo que ainda tem muita informação boa para você. Dentro dessas variações, tem o fartlek, que eu estou exemplificando para vocês. Também temos um treino progressivo ou um treino de tiro. E lembrando, galera, o treino de tiro não é igual ao treino fartlek. O treino de fartlek, ele é contínuo. Já o treino de tiro, ele tem um intervalo, ele tem um repouso para você se recuperar. Vou exemplificar aqui como seria um treino de fartlek, usando aquele pace, aquele ritmo anterior que eu falei para vocês. Por exemplo, você faz 3 minutos no pace, encaixando entre 5,30, 5,20, e depois dos 3 minutos, você encaixa o pace de 4,40, 4,30, e assim alternando entre um e outro, 4,40, 5,20, 4,40, 4,30, 5,20. E alternando assim de 3 em 3 minutos. Pode ser uma comparação em relação à distância também. Então, por exemplo, você corre 2 no 5,20, depois corre 2 no 4,40, no 4,30. Já no treino de tiro, você dá aquele máximo, aquele sprint, o máximo que você conseguir, o sangue na veia, com vontade de vomitar, e descansa depois. Pode ser um descanso um pouco mais ativo ou um descanso passivo.
você pode ir caminhando bem de leve ou até mesmo parar. Entendeu a diferença entre o fartlek e o treino de tiro? E lembrando, galera, cada um tem sua função. Um não exclui o outro. Não é porque eu faço treinos de fartlek que eu não vou fazer treinos de tiro. Ou vice-versa, beleza? E essas variações são importantes porque você sai da sua zona de conforto. E saindo da sua zona de conforto, normalmente é difícil falar, mas você pode sim estar evoluindo. E se você gostou do vídeo, deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal para dar aquele apoio, que vai vir muito conteúdo ainda aí para vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima!